Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo a gente. Hoje chegamos aqui, apesar de eu estar feliz, não estou tão feliz assim, porque novamente eu recebo uma queda no meu top 5. Para mim, isso está ficando horroroso. Para mim, já pode cancelar o show. Mas enfim, estamos aqui em mais um episódio, vamos entrevistar mais um eliminado. Eu estou aqui com meu amigo Maxwell, que está belíssimo com esse coração GLBT. Sim, porque hoje temos uma LGBT entrevistada. Olá, gente, tudo bem com vocês? Amiga, só um adentro agora, que agora estamos juntas nessa, então se a gente perder o nosso último top 5, a gente tá ferrado juntos, então agora estamos juntos! Amo! Mas, gente, obrigado por estar assistindo. Hoje vamos ter mais uma entrevistada, maravilhosa, por sinal. E como vocês sabem, o No Limite Offline é um programa de descontração para aqueles que foram eliminados do jogo e querem falar mais um pouco. Então, para que eles possam ter um sono tranquilo, um sono leve, um sono bem relaxado, a gente tem esse programinha. E aí, agora, antes de hibernar, que é a segunda fase do jogo, antes que eles vão agora hibernar. Então, antes de hibernar, a gente vai trazer quem, Alex? Então, hoje, galera, hoje a gente vai chamar ela, a pessoa que foi capturada, a pessoa que viajou no tempo e que agora está aqui hibernando. Deu uma passadinha Ilha Salomão para pegar Ilha Salomão também, não podemos esquecer. É porque eu esqueci, eu não gosto muito dessa franquia, não. Mas teve esse momento também. Veio falar com a gente, Mari. Tem. Oi, amores. Olá, Mariana Magalhães. Resumindo tudo que eu falei, arroz de jogos. Daquela... Desculpa. Eu vou aposentar depois dessa. Ninguém pediu. Ninguém tá falando, ninguém tá reclamando, não. Ninguém tá reclamando, não. Pelo amor de Deus, tá? Não. Pelo amor de Deus, Mariana Magalhães. Olá, amiga. Seja muito bem-vinda, né, a esse programa. Não queríamos receber você agora, mas... Eu tô menos eu não queria mesmo. Principalmente. Mas muito bem-vinda, muito obrigado por disponibilizar um tempinho para vir conversar com a gente, para vir falar sobre esse jogo, que a gente tá muito curioso com muitas coisas que aconteceu aí. Exato. É isso. Ai, gente, eu avisei que eu vim pra entrevista, eu não queria agora tão cedo. Eu amo vocês, mas assim, eram pessoas que eu não queria ver tão cedo, realmente. Tá? Não queria. Estava feliz, mas tá tudo bem, acontece, são internet do jogo, né? Mas, Max, você foi meu F2 um pouco. Ok, eu vou aceitar, tá bom. Ai, amiga, mas muito obrigado. Vamos começar logo, que a gente tem muita coisa para conversar. E começando com aquela velha pergunta: o que levou e o que motivou você que estava jogando algo recente e de repente aparece você no No Limite 4, amigo? O que foi que levou a participar da franquia? Então, eu tinha até falado no textinho quando eu fui eliminada, que assim, o The Tower, que foi o jogo que eu tava antes, né? Eu não sei se pode citar franquias. A gente pode falar. O The Tower, que era o jogo que eu tava antes, foi uma coisa que me consumiu bastante, mas eu tive 2 presentinhos, né? Um foi meu rival da temporada, que eu acho que vai ser igual o Yargo aqui, a gente vai virar amiguinho. Mas lá foi o Marcos. E a outra foi a Betina, que foi a suíte do jogo comigo, né? E aí, quando eu vi, nossa, a Betina, moderadora do No Limite, e assim, desde quando eu entrei no The Tower, eu tinha falado, tá, as franquias que eu quero jogar fora do The Tower são No Limite e Fusion, não sei como fala, isso aí, sou professora de inglês, tá? Mas alunos não vejam isso. Então, quando abriu as inscrições, eu fiquei, ok, eu já tô desgraçada aqui mesmo no The Tower, vou sair amanhã,
Demorei um pouquinho ainda, mas sabia que eu ia sair logo. E então eu fiz, ok, eu vou mandar a inscrição. E eu acho que eu fui eliminada 2 dias depois que fechou. Então, quando tava as inscrições abertas, eu ainda estava no jogo. E eu mandei a inscrição mesmo assim. Eu tinha acabado de ganhar o Capturados. E foi assim, uma coisa tipo, nossa, a Mariana sabe jogar ainda, depois do fracasso que foi detalhe, né? E aí eu decidi me inscrever, porque eu sabia que era um jogo mais leve, que era um jogo mais tranquilo, menor, né, em termos de duração. Sim. Então eu imaginei que seria mais tranquilo e realmente foi. Foi muito leve, Foi. foi muito leve. Ai, que bom, amiga. A gente fica feliz Que com isso. bom, a gente fica feliz de saber disso, depois de tudo que aconteceu, né? Mas a Depois gente de vai tudo. falar sobre. E já puxando dessa pergunta, dessa sua resposta também, amiga, eu queria saber o que você fez diferente em The Tower, que você fez diferente aqui no No Limite. Qual foi a sua jogada? Você falou assim, tem que mudar totalmente minha jogada, e é sobre. Olha, primeiramente, tudo. Assim, a premiação que eu ganhei lá, tô longe de ganhar aqui, então, definitivamente. Mas assim, a minha intenção foi até engraçado. Que eu tava, depois que eu saí, eu conversei bastante com a Mari, né? Que foi outro presentinho meu do jogo. Uhum. E a gente tava conversando sobre jogos que a gente jogou, e ela falou sobre o jogo dela no VD. Foi muito engraçado, porque foi a mesma forma que eu queria jogar aqui. Eu ganhei Switch no The Tower, e eu sabia que as pessoas iam me ver com Switch. Muito pouca gente viu Capturados que eu fui um demônio. Mas eu tinha essa alcunha de Switch e eu sabia que eu ia chegar no limite sendo assim. Então, muita gente, quando eu entrei, me viu no cast, veio falar: Nossa, todo mundo me falava, você é muito Switch, quero jogar com você. E eu, Não vai ser bem assim, mas ok. Então, assim, o meu intuito no jogo foi me fingir de Switch, até onde deu, e sair manipulando as pessoas para ficarem ao meu lado. Então, pessoal, o jogo é outra coisa, sabe? Eu Sim. gosto muito de todo mundo no jogo, pessoalmente no caso, mas no jogo eu sabia que eu precisava ter um jogo dominante, que foi uma coisa que me faltou muito no Detal. Então, eu caí uma minoria na fase de Big Brother ainda. E eu sabia que eu não podia repetir isso aqui. Então, eu ia entrar em outro jogo para cair na minoria de novo e ficar, sabe, carregada no jogo, não adiantava. Então, eu sabia que eu precisava ter uma aura mais dominante e foi o que eu fiz, desde o começo. Eu me pus a ter relacionamentos estreitos com certas pessoas e a ser o núcleo desses relacionamentos estreitos. Então, eu tinha alianças determinadas em que eu construía relacionamentos estreitos para ser o núcleo. Então, se a aliança começasse a ruir, eu seria a última a ser eliminada. Porque eu tinha relacionamentos estreitos, as pessoas iam priorizar outras pessoas ao invés de mim, né? Só que aí entrou uma pedrinha no meio do meu caminho. Sempre tem a pedrinha. Sempre tem aquela pedra. Eu acho que, inclusive, vocês vão me perguntar disso mais tarde, mas foi ruim, não. Sim, provavelmente. Provavelmente a gente vai estar, essa pessoa vai aparecer, essa resposta vai aparecer. Amiga, e falando disso tudo, desse teu jogo e de tudo isso, você foi uma das poucas pessoas que foram a poucos portais, retirando, vamos botar assim, só a fase das squads. E, inclusive, também acho que você ganhou algumas boas individuais. Ganhou Você 2 imunidades. Isso. Você foi para alguns. Você foi para poucos portais nas fases das squads. O que você atribui todo esse sucesso de não ir a portal? É porque a gente só recebeu gente decadente, gente porra. Só hienas, muitas hienas, muitas hienas. Muitas hienas. Olha, eu acho que eu me empenhava bastante nas provas tribais. Então, eu acho que eu tive muito, muito a ver com a questão organizacional das provas. Então, era uma prova de squad, eu sabia que todo mundo era importante. Então, eu ia e criava alguma coisa, alguma divisão de provas, um Google Docs que servia para todo mundo compartilhar. A gente dividia as estratégias, é o mais correto para se fazer em squad. Então, eu vejo muitas squads que
não tem... A gente não tinha um entrosamento, assim, pessoal muito bom, né? A gente tinha 2 pessoas muito caóticas no meio da squad, que eram, no caso, o Lucas e o Gabriel, um de cada lado, né? Eles ficavam ali naquele embate eterno e a gente ali, oi, querido, oi, vamos fazer a prova? E era complicado para a gente manter aquilo, mas a gente tinha 2 pessoas, uma, né, não vou me colocar, não. Uma pessoa muito boa de prova, que era o Bonk, na White Bears, tanto é que ele está se mostrando, né, ele provavelmente vai ganhar a Challenge Beast. Não, já adiantei premiação, amei. Pode falar, amiga, nem vai ter mais isso, nem vai ter mais isso. Que isso? Amiga, a gente... Eu já pensei outra coisa, eu já pensei outra coisa. Eu já montei minha premiação, gente, que ótimo. Eu tava pronta na cabeça, já tava... Eu lembrei de uma coisa que você disse no grupo lá da entrevista, que aí vai vir. Ah, tá Então, bom. eu quero... Okay. Ô, gente, a face vilã, meu Deus. Mas vamos lá, continuando. Eu acho que a gente teve muito essa coisa organizacional muito forte. Então, eu acho que isso foi o indicativo para a gente ganhar muita prova. Então, tipo, organização... Eu só tá tribo era desorganizada, né? Eu tô trocado. Eu falei que a minha era mais. Mas era um pouco mais organizada, mesmo com os caos que tinham dentro, vocês conseguiam, acho que por ter pessoas que eram boas em provas, então vocês acabavam se sobressaindo por conta disso, né? Porque parece que vocês acham que venceram todas as provas na Square, acho que antes da primeira swap, né? Então... Foi, na Squad original a gente não perdeu ninguém. Não perdeu, é verdade. Vocês arrasaram. Porque choram. Brau e Ana choram bastante com isso. Porque até na primeira, até na segunda, na terceira, na quarta, todas. A gente só ficou em segundo em uma prova. No resto todo a gente ficou em primeiro. Então acho que foram 4 provas na fase antes da swap. Sim. E a gente ficou em segundo só em uma, na última. Nossa, as outras todas foram em primeiro. Com força. Amiga, agora eu quero saber uma coisinha que me intrigou, que eu não queria te receber aqui, mas eu queria muito te perguntar isso desde que aquele portal saiu e essas perguntas saíram. Que foi daquelas perguntas sobre alfa, sobre os motivos, para saber a disposição de cada um. Ali eu tinha visto que você foi uma das pessoas mais citadas, se não a mais citada, como alfa. Naquele momento, você se via realmente como uma pessoa que estava fazendo de tudo ali no jogo? Gente, eu não vou usar meia palavra, não vou, assim, mentir. Tava. Eu tava. Era alfa mesmo. Estavam certos. Era. E não tinha mais como disfarçar, porque o Renan ele é muito forte, né? E, assim, expôs o meu jogo. Não foi só o Renan, tá? Eu também tive essas habilidades ali. Chegou uma hora que eu precisava tomar a rédea na mão, ou então nada ia. Mas sim, eu era, realmente. E um shadezinho pro resto do cast. Tem muito alfa, beta, e qual é o último? Ômega. Tem muito ômega. Era ômega. Mas eu acho que muita gente fala que, tipo, tem algumas pessoas que estavam meio aqui, que aí estão sendo miradas e, tipo, o resto tá todo mundo no mesmo barco, ninguém fazendo nada e tá... Olha, pra falar a porque verdade... pra quem não sabe... Desculpa, rapidinho, amiga. Pra quem não sabe, quando alguém mata o alfa, ele vira o alfa. Então tem outro alfa aí, galera. Quem será o novo alfa da parada? Fala, amiga, desculpa. Fica aí o questionamento, porque eu não consigo ver, mas vamos lá. Então, eu achava na merge que tinham 4 alfas muito grandes. Uhum. 5, na verdade. Eu, Laércio, Renan. Tem o Renan de alfa. E o Iaco de alfa também. Uhum. Mas aí eu previ o futuro, né? E o Zé sai. Então... Eu amo. Então o Zé... Tá escrito nas cartas que o Zé saiu. Ai, gente, eu falei no meu tarô aqui, o Zé saiu. Então,
É isso, mas de verdade, eu vejo muita gente ali que aparece em cima de hora de votação e vota no que não Deus. dá. Então, Estão assim, seguindo o conselho do Joel, por certo? Será? Ele não provavelmente, né? tá Mas, fazendo assim, eu acho que o intuito do jogo foi realmente eliminar os grandes alvos antes. Eu suponho que o Iargo vai sair próximo logo. Iargo e Bonk e Renan, acho que vão ser os três visados. Eu acho que os outros são mais seguros, porque eu não acho que ninguém vai querer tirar. Honestamente, assim, não é Sim. sendo vilã nem nada, mas é olhando para a jogabilidade, eu não iria querer tirar. Honestamente, não teria por que eu querer tirar. Então, não faria sentido para mim, assim como eu acredito que não faz sentido para eles. Então, muita gente ali que faz a função de voto. Sim. E você acha, amiga, que nesse sentido eles estão pensando no físico ou é só uma forma estratégica mesmo de pensar que eles estão jogando agora? Eu acho que eles estão pensando de forma estratégica. Apesar de que eu acho que as duas próximas eliminações, pelo menos, vão ser baseadas no físico. Uhum. Porque, assim, eles estão muito, pelo que eu vi dos portais, né? Eles estão muito visando vantagem, que eu acho que não é uma coisa certa de se pensar. Mas querem, então tá tudo bem. entendi. Mas eu acho que gente ruim em prova com vantagem não vai para lugar nenhum. Então, assim, não adianta, pode passar a última fase, vá fazer a última Vai fase. fazer só a última, não Quem tá certo. não sabe fazer, não vai fazer, gente. Então, assim, eu acho complicado. Mas é a estratégia deles. Eu, por exemplo, vocês vão falar disso, mas eu tentei priorizar, inclusive, Challenge Wishes no começo, porque eu sabia que eu estava recebendo o alvo de Challenge Wish. Então, eu precisava de escudos para quem quisesse me tirar primeiro. Então, eu tentei manter o Yarko. Tentei muito manter o Yarko. Mas aí ele me saqueou. Tudo bem. Mas, Que aí, pensando puxando esse gatilho dos alfas, então, por exemplo, como você estava meio que, mesmo vocês não indo para Portal no início, antes da primeira swap, lá no começo do jogo, vocês não indo pro Portal, você acha que mesmo assim você estava numa posição de dominante na tribo, e depois, quando tipo, veio os segundos e as terceiras swaps, as suas relações, tipo assim, eu acho, se eu não me engano, você estava, acho que maioria mesmo assim nas outras swaps. Então você continuou ainda nesse topo de alfa, ou você em algum momento você preferiu às vezes, sei lá, recuar para não ficar tanta visibilidade, ou você disse, foda-se, vou continuar aqui porque eu estou dominando e eu quero continuar dominando o jogo. não, em nenhum momento eu abaixei a cabeça, nem nada assim, não. Eu tentei diminuir um pouquinho o alvo nos dois primeiros portais da Merge, apesar de que foi só um, foi só no primeiro do Lucas ali, que eu, tipo, fingi que eu nem tava no jogo. Mas, de resto, tinha que se meter porque não eram portais fáceis, né? Então, assim, a gente quer manter controle no jogo, a gente tem que se meter. Mas na primeira squad eu tinha aliança com todo mundo. Eu acho que eu não tinha aliança com o Gabriel e com o Lucas, porque eles eram os barões da tribo. Sim. E teve uma situação entre o Bonk e o Gabriel que rolou lá, e enfim, foi uma coisa que. Nem sei se eu posso falar. Quero que coloque. Enfim, e foi uma coisa que a gente sabia que eles eram os bottoms, e assim, quando o Bonk teve uma hora que ele acabou ficando com a maioria, né? Porque era 4 contra 3. Então era eu, Lobo, Renan e Zé, e Bonk, Gabriel e Lucas. E aí, depois de uma hora, ele acabou vindo para a maioria. Ele ficou sendo do meio, na verdade. E era a única pessoa que eu não tinha contato, que eu nem falava, que eu não conseguia desenvolver um social bom com bom, que não adiantava. Eu acho que a gente é muito diferente, a gente não conseguia realmente ter um social. E aí foi quando a gente realmente começou a conversar. Então eu era muito assim, o centro da aliança, sabe? Eu acho que eu e o Zé éramos muito o centro daquela aliança ali majoritária e o centro da squad, realmente. E aí chegou na primeira swap, eu fui com o Renan, que foi quando a gente tomou todo o alvo de duo, enfim.
E a gente ficou em 3 duos, que eram a Mari e o Marlon, eu e Renan, e Luiz e Igor. E a gente se manteve em uma posição que a gente virou o swing vote. Então a gente foi a única dupla que não tomou voto. Então a dupla dos Eternantes tomaram, que foi a Mari, e a dupla dos Hienas tomaram também, que foi o Luiz, que acabou saindo, né? Então, assim, a gente se manteve nessa posição dominante e a gente escolheu literalmente o eliminado. Eu poderia eliminar a Mari, eu poderia eliminar o Luiz, e a gente escolheu que seria o Luiz. E na próxima, eu honestamente, eu não tive uma questão determinante. Eu sabia que a gente teria que eliminar um dos lobos, mas para mim, tanto fazia entre os dois. Eu achava o Iargo mais perigoso, porque eu sabia que ele tinha uma ligação com o Brito, da outra tribo. Então, eu não podia deixar eles os dois chegarem na merge. E foi por isso que a gente escolheu eliminar o Iargo Melo. Mas não foi uma coisa que eu bati o pé. Eu acho que foi uma consonância toda das pessoas que estavam na maioria. Então, eu, Renan, Igor e Gabriel? Gabriel? Não lembro. Enfim, a pessoa. Aquela pessoa Essa pessoa. Ela estava todo mundo em consonância para votar no Iargo e foi tudo tranquilo. Então, eu realmente não, durante a fase das squads, eu não deixei de estar no controle, não. E foi uma coisa que eu realmente me propus a fazer. Então, eu sabia que eu poderia sair com um jogo agressivo, eu sabia que eu poderia sair com gente não gostando de mim, mas eu me propus a fazer esse jogo de vilão mesmo, sabe? De trair, de fazer o que eu queria fazer. E eu fiz. Eu joguei o doido quando eu tinha que jogar. E, sim, me diverti muito. Muito, muito, muito. Só não que teve algumas coisinhas pesadas, mas... Sim, então, exatamente por ser essa potência toda, Igor Gomes, ele chegou aqui falando sobre trazer a paranoia para o jogo. E em um dos portais mais icônicos da temporada, e pelo amor de Deus, ali sim foi muitas emoções, a gente viu que muitos poderes foram usados. Inclusive o seu, né, que não teve tanta força, não foi, tipo assim, não foi... vamos dizer que não foi determinante. Gostei, meu poder, gostei. Então, você realmente caiu na paranoia ou você já ia usar de qualquer maneira aquele poder? Não, caí na paranoia total. E aquele portal foi um erro do começo ao fim. Do começo ao fim. Porque, assim, vou contar, porque você já foi eliminada. O Laércio... Vamos contar. Eu acho que ele contou a história do Idol. Eu não cheguei a ver a entrevista toda do Laércio. Um pouco grande, né? Um pouquinho. Depois eu vou ver. Deve ter falado. Mas eu tinha uma dica do Idol que eu tinha recebido em uma call com uma pessoa que ainda está no jogo. Não posso falar quem foi. Mas a pessoa me deu a dica do Idol porque estávamos em uma call com mais pessoas. Enfim, a pessoa soltou lá. E foi uma dica muito determinante. Foi tipo, o apelido do cantor é tal, tal, tal. E tipo, muito direto, sabe? Muito direto. E uma das pessoas que estava na call foi o Renan. E aí a gente estava trocando desde o começo as informações das letras, tanto é que vocês viram na minha foto de eliminação uma letra. Uma letra, minha. Mas é porque eu realmente não... Gente, eu não menti no JT quando eu falei que eu não jogava com Idol. Eu não jogo. Aquilo foi uma caça divino. Apareceu no meu grupo. Eu falei, um Idol. Mas procurar, eu não procuro. E eu realmente não procurei. A gente discutiu umas questões de letras, mas foi só isso. E o Renan tinha me dito que ele não tinha mais achado letra. E eu, ok, acreditei, né? Beleza. E aí o Lárcio chegou do Inter Squad e ele fez, olha, eu vou te contar meu jogo todo. Ele contou tudo, o F2 dele era o Luiz, contou tudo. E aí eu fiz, tá, né? Eu já joguei com o Lárcio outras vezes, ele é uma ratinha. E eu sabia que quando ele joga com alguém, ele não esconde informação. E como eu tinha muita informação do jogo dele, eu fiz, ok, talvez o Lárcio realmente queira jogar comigo. E aí, quando eu realmente analisei que o Laércio estava comigo, eu falei, olha, amigo, eu tenho uma dica do Idol que eu acho que você não tem, que eu acho que você pode achar esse Idol. E eu falei. E ele em 5 minutos achou. Oh, meu Deus. Deixou o site.
E aí estava lá na descrição, né, que ele tinha que fazer um vídeo com a música da Pitty, enfim. Aí a gente combinou o vídeo, como seria. Então, para mim, o Idol estava com o Laércio. Só que o Laércio tinha visto, acho que ele deve ter explicado isso, a Gavassi no site, que a Gavassi é o user do Iago Mello, no Engage. E aí ficou esse surto, a gente, meu Deus, o Iago deve ter o Idol verdadeiro, mas deixamos pra lá. Então, para mim, o Idol estava com o Laércio ou estava com o Iago Brito, porque o Idol era delegado. Então, se o Iago Mello tivesse saído, ele poderia deixar para alguém, o F2 dele era o Iago Brito. Sim. Então, qual foi o nosso medo naquele momento? Tá, nenhum de nós ganhou a prova, acho que quem tinha ganhado a prova era o Igor, se não me engano, Moreira. A gente não ganhou a prova, a gente está em perigo. Se o Iago soltar um idol, ele vem em um de nós, eu tinha certeza que o Iago vinha em mim ou no Renan. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí foi que surgiu a ideia de dividir os votos. Foi uma das maiores burradas que a gente fez, já começou daí. Daí a gente dividiu, eu já tinha falado pro Igor que eu ia votar nele. Na verdade, eu não falei pro Igor, mas eu já tinha declarado meu voto praticamente, eu não falava com o Igor direito. Então, eu falei que eu ia votar nele e os meninos foram no Aleph. E aí começou, na paranoia, na cal. A gente sempre fazia cal com a maioria, que eram 7, né? Os White Bears mais o Aécio e o Igor. Sim. E fora o Lobo, que ele nunca participava das coisas. Mas enfim. E aí estávamos lá discutindo o voto quando o Bonk solta o idol dele. E o idol dele era diferente do Laércio, porque o do Laércio era preto e branco. Eu fiz o idol verdadeiro, lascou, vai no Igor, não foi nem no Iago. Por que não foi no Iago, gente? Acho que foi no Igor. Foi no Igor, mas eu não sei porque a gente não foi no Iago. Ah, ele tinha usado trampolim. Ele tinha usado trampolim na rodada. Então, a gente dividiu entre Igor e Alex, foi isso. E aí, os votos no Igor iam ser descontados, né? E a gente ia ficar lascado, porque iam ser 2 votos no Alex. Sim. E aí, o bom que lá na call, ele começou a... Nossa, foi muito caótico. Porque, assim, eu me estresso muito quando a pessoa se faz sonsa. É uma coisa que eu odeio. E ele ficou lá, tipo, traí vocês. Legal, traí vocês. Está sendo muito divertido pra mim. E eu lá, tipo, puta, sabe? Porque eu não sabia o que fazer, porque eu ia sair. E aí o Renan começou a me pressionar pra usar poder nele, que foram nele. E o Renan com idol, gente. O Renan com idol, me pressionando a usar meu poder nele. Só que, tipo, tinham soltado o nome do Renan. Eu sabia que não iam no Renan, pelo amor de Deus. O intuito era soltar todos os poderes no Renan e não nada. Que eu bom. Então eu fiz, não, eu vou usar em mim. Se você sair, eu sinto muito, mas eu vou me priorizar. E aí eu usei. E o Renan foi lá e usou o idol dele depois. Desnecessariamente, completamente desnecessariamente. Então, assim, se a gente não tivesse, primeiro, dividido os idols, na verdade, se eu soubesse que o idol estava com o Renan, eu não teria a noção, a paranoia de que o idol estava com o Iago. Então, eu não teria usado o meu poder, porque eu saberia que aquele idol era falso. E a gente não teria dividido os votos. Então, assim, continuaríamos em maioria, família feliz, iríamos todos para a final. A gente eliminaria o bom, provavelmente na outra rodada, ou o Iago, não sei, porque todo mundo estava confiando em todo mundo. Porque, se eu não me engano, o ida do Bonk era falso, não era o verdadeiro. Era falso. O verdadeiro era do Renan. Então, tipo, se ele tivesse me contado isso, mesmo que fosse só pra mim, ou em cima da rodada, sabe? O bom que soltou, ele não falou, não, o idol é fake. Não. Sim. Então eu estava lá, meu Deus, eu vou sair por um idol fake. E, sabe? Então, foi uma coisa que foi uma paranoia, mas foi uma burrada muito grande do Renan. Foi uma burrada muito grande dele. E cagou meu jogo, porque eu fui eliminada por causa disso, porque eu me expus. Sim. E a amiga, mas aí... Fala, amigo. Não, é porque porque como ela puxou essa questão desse portal, e aí lembrou uma pergunta que a gente sempre faz a todo mundo, e aí eu queria ver a opinião da Mariana em relação a isso. As votações sempre eram
as coisas sempre eram decididas de última hora. Ou seja, não tive noção nenhuma de tipo, gente, vamos fazer agora o negócio aqui, vai ser isso, quando chegar na hora é só fazer. E aí sempre tinha essa paranoia, tipo assim, o que é que acontecia, que todo mundo, na hora, tipo, na hora da votação, vocês têm 10 minutos para votar, 8 minutos vocês, vamos mudar tudo agora, vai ser aqui. Gente, a gente fica louco, porque todo mundo disse que era sempre de última hora as coisas. Era. E eu acho que o cast, na verdade, estava bem empenhado em fazer o jogo ser mais leve mesmo. Todo mundo tinha as obrigações, todo mundo tinha o que fazer de dia, e assim, a gente não ficava forçando social o tempo todo. Eu sei que tem uma pessoa que forçava social o tempo todo, mas... Enfim. É a que foi a pedra no seu sapato? Não, não é o Renan, não. Ai! Mas o Renan, ele tinha um jogo muito intimidador. E depois eu falo sobre isso. Foi uma estratégia minha me aliar ao Renan, porque eu sabia que ele ia ter um alvo maior que eu, mas aí acabei ganhando pronto. Não era meu ponto. Mas, voltando à pergunta, tinha muita gente que aparecia em cima da hora. Então, assim, como é que a gente ia combinar voto se tinha gente que aparecia, tipo, 9 horas da noite? Tinha como. O portal, a prova 9h30, tinha gente que aparecia 9 horas, a gente ia combinar no dia como. Então, assim, a gente entrava em call, combinava o que fazer, mas, teoricamente, a gente tinha alvos muito óbvios no começo. Sim. Que eu falei da questão da família feliz, mas eu não iria querer seguir na família feliz, porque eu já estava visando gente antes da própria aliança. Então, eu não queria que eliminassem o Iargo, porque eu queria jogar com o Iargo. Então, eu sabia que era uma coisa que eu precisava fazer, que eu precisava me desvencilhar da minha família antiga ali, que já estava um relacionamento meio abusivo, para caminhar para novos ares. E eu queria muito jogar com o Iargo, só que quando eu tentei, o Iargo me traiu e tá tudo bem, porque eu também não esperava muita confiança, né? Mas, na verdade, não era eu. Era meu tudo. Mas, de qualquer forma, foi uma coisa que era realmente em cima da hora e a gente não tinha muito o que fazer. Eu não tinha como ligar para todo mundo e falar, oi, gente, entra aí, 5 horas atrás. Então... entendi. É foda. Mas, amiga, inclusive, você estava falando de uma call, né, que aconteceu, que rolou no dia desse portal e tudo mais. E eu e Max, a gente, assim, por debaixo dos panos, a gente recebeu essa informação de que tava rolando umas faíscas por aí. E a gente não sabia quem era. O Guedes não falou. Ele falou que estava acontecendo, mas ele não falou quem estava acontecendo. Só que na nossa cabeça a gente nunca imaginou que você estava protagonizando isso. Nunca na nossa vida. E quando a gente soube, a gente ficou o quê? Mariana? Então eu quero saber, se você quiser falar também, né, amiga? Porque eu soube que foi pesado. Então, se você quiser falar, eu quero saber o que aconteceu nessa bendita cal. A gente ficou esperando você sair, eu disse assim, não. A plateia precisa saber desse negócio, pelo amor de Deus, como é. Foi uma nova face minha agora. Outra pessoa. Minha animosidade estava descontrolada. Não, mas é porque assim, eu sempre acho que, por exemplo, na squad eu traí o Luiz em call. Então eu tava em call com o Luiz e com o Igor e eu votei no Luiz. E assim, eu acho que a gente tem que ter a coragem e a hombridade de assumir quando você faz as coisas, sabe? Sim. E tipo, eu não fiquei de deboche pro Luiz. Ele perguntou, Mário, você votou em mim? E eu comecei a rir, mas foi de nervoso, porque, tipo, não sei. Eu sei como é que é. E aí eu pedi desculpas, eu até chorei, né, com ele. Tipo, real, porque foi uma coisa que eu não queria fazer, mas eu sabia que eu precisava fazer pro meu jogo. Sim. Então, existem limites, sabe? E, assim, o bom que me traiu, ele continuou na call. E ele... Porque ele usou um idol contextualizando pra plateia, pra lembrar. Ele usou um idol no Igor, que ele sabia que era o alvo. E ele votou em mim. E ele não falou, claro que ele não tinha que falar, porque era um blind, né, obviamente. Mas pelo menos que tivesse a hombridade depois de falar, tipo, eu fiz e
perdão se eu fiz, sabe? Mas ele não falou isso em nenhum momento. E assim, não que eu quisesse perdão também, mas, sabe, pelo menos se ele fosse debochado, que ele aceitasse meu deboche de volta. Mas assim, eu não falei em nenhum momento do jogo do Bonk, ou da pessoa do Bonk. Não falei. Eu falei que foi um move burro. Falei que foi um move burro. Falei que ele se colocou um alvo que ele não tinha, porque a gente não estava pensando em eliminar ele. Falei que ele tinha se colocado como Baron. Falei essas coisas, falei mesmo, fiquei estressada porque ele tava debochando, eu tava tipo, nossa, melhor dia da minha vida, como estou feliz, e tipo, beijinho, beijinho, e tipo, sabe? Se ele quer deboche, então eu tenho também, eu tenho. Então, assim, depois ele ainda me acusou de, nossa, como foi que ele fez? Foi algo do tipo, ah, você banaliza a saúde mental. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que todo jogo que eu entrar agora, esse vai ser o ponto, porque eu fiz o vídeo no The Tower falando sobre saúde mental, falando sobre como jogos não respeitam muito isso, mas não foi sobre a questão do jogo em si. Eu aceito ser votada. Eu fui votada unânime, eu saí unânime. E eu tava super de boa, sabe? Mas o problema é quando as pessoas misturam o pessoal com o jogo. E é uma coisa que eu não gosto. Eu falei no JT, falei no The Tower, e eu não gosto que misturem meu pessoal com o jogo, porque eu sou jogadora Mariana um lado e a pessoa Mariana completamente diferente, sabe? Então, assim, quando ele colocou isso dessa forma, eu achei completamente desnecessário, completamente. Porque eu não ofendi a pessoa do Bonk em nenhum momento. E ele ainda me chamou de falsa depois, no CT, no portal. Porque eu perguntei a ele, querido, banalizar a saúde mental, não te fiz nada, falei do seu jogo. E ele me chamou de falsa. E, tipo, o bom que eu não gosto de jogar as coisas na cara, mas, assim, todo mundo que ficou doente, eu que resolvi. Então, assim, o bom que ficou doente, eu fui atrás, eu liguei pra ele, pedi a Roberta pra substituir. Assim, fui resolvendo esses BOs, porque, tipo, é uma coisa pessoal, não é uma coisa de jogo. Sim, então, sim. independente, o bom que podia ter me traído e ficar doente no outro CT. Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria, sem problema, sabe? E são essas coisas que me deixam chateada e que me deixou chateada. Então, eu não sei se eu, assim, se vai ter resolução isso, eu espero que sim. Não foi a única situação que me deixou chateada no jogo, mas a outra situação foi, eu não sei se foi um pouco mais pesada, mas eu recebi de forma mais pesada, porque era uma pessoa que era minha amiga fora do jogo. E eu acho que, enfim, uma situação que Você não quer pode falar falar isso? depois. Tá bom. A É, gente entende que não fez bem, como assim, porque eu acho que lembrando são as coisas. banalizações de coisas muito sérias e que as pessoas colocam sem necessidade, sabe? Então, Uhum. assim, eu não acho necessário chamar a pessoa de nome de genocida. Não acho, sabe? As piadas com Bolsonaro eu até dou risada, porque, tipo, é uma coisa mais atual, mas me chamar de Hitler por Ah, jogar um jogo, sabe? Foi uma coisa que eu achei desnecessária, necessária demais. Mas enfim, já conversei com ele, não vai acertar, realmente não é uma coisa que a gente vai entrar em consenso, mas pra mim tá tudo bem, porque, sabe, enfim. Mas de qualquer forma foi uma coisa que me deixou chateada, porque me falaram que eu fui escrota, mas foi escrota no sentido do jogo. Eu realmente fui debochada. Tanto é que, né, a gente comentou sobre isso. Eu fui debochada, eu não tenho problema com vilã assim. Fui vilã sim, mas não fui vilã afetando o pessoal de ninguém. Então isso, ninguém pode me acusar, realmente. Tenho plena você tá noção disso. tranquila com isso. Você jogou um jogo, você só foi vilão no jogo. Então tá tranquilo pra você. Isso, E é ponto. isso. E aí, amiga, indo para o Portal do Laércio, quer dizer, seguindo o Portal do Laércio, que Laércio foi eliminado, a gente viu que você tentou fazer alguma coisa para que isso não acontecesse. Eu acho que até que a gente conversou sobre isso, que você por um lado se sente culpada por ter tentado fazer alguma coisa, não deu certo e acabou eliminando ele. Então, como foi aquela rodada para você? Que plano foi esse? O que foi que você tentou fazer que não deu certo e acabou que o Laércio foi eliminado? Então, o plano era o seguinte. O Laércio chegou para mim, acho que no mesmo dia, não, no dia anterior da prova, e falou, olha, Mari, juntaram um grupo aqui, que era no caso da minha maioria, né? Fora o Bonk e o Igor, para eliminar você ou o Renan.
E assim, eu vou explicar um pouquinho do meu jogo para vocês, porque eu nunca quis levar o Renan muito para longe, porque eu sabia que ele ferrava meu jogo. Então, a minha intenção sempre foi fazer essa imagem de Switch, dominando o jogo, manipulando todo mundo, e eu deixava a pessoa que estava manipulando, teoricamente, ser o Renan, porque era confortável para mim. Então, ele era mais debochado, ele era mais irônico, ele era mais agressivo, e eu estava por trás amaciando, sabe a situação? Só que eu sabia que entre os dois, esse duo não era bem visto. Eu sabia, apesar que o meu F2 nem era o Renan, inclusive era o AS. Mas, então, eu acho que o fato de quererem eliminar o Renan não era uma coisa muito, muito ruim para mim. Só que eu sabia que ele era um escudo. Então, eu não queria o Renan eliminado cedo. Naquele ponto, era muito ruim para mim. Eu precisava de pelo menos uns 2 ou 3 portais para eliminar o Renan. E eu sempre falo que eu tava com a faquinha pronta aqui, ó. Perfeitinho, feliz, com a faquinha nas costas dele para fazer. E não deu porque, enfim, né? Mas o Laércio, ele me contou quem eram as pessoas. E eu sabia que uma dessas pessoas, que era o Zé, eu posso falar do Zé porque previ que ele saiu, e ele tinha uma vantagem. Eu sabia disso, ele já tinha me contado que ele tinha vantagem do meio ídolo. Então eu sabia que a gente precisava flechar esse poder e tirar o Zé, porque ele estava dominando do outro lado. Então eu sabia que ele estava com um social muito bom e que ele tinha social com as pessoas certas para conseguir lealdade, enfim. E aí eu sabia que eu precisava do Iago. O move era para ser eu, Renan, Iago, Igor e vai, para tentarmos forçar um empate e, enfim, a gente conseguir pelo menos puxar alguém de lá. Puxar o Aleph, que eu sabia que poderia ter, né, algum interesse nesse mundo. Então, eu fui contar isso pro Iago, eu precisava ter a confiança dele. Não adiantava eu chegar 9h40 e falar, olha, Iago, vamos todos no Zé, vai aí. Porque eu precisava fazer toda a preparação, né? Antes, para falar, olha, amigo, você está seguro. E eu prometi ao Iago, e prometeria de novo, porque eu não queria que ele saísse. Prometi a ele que eu manteria ele até chegar pelo menos o F6 e depois a gente se mataria ali em questão de prova, porque eu sabia que ele era bom de prova e ele chegar na final não era algo benéfico para mim. Mas pelo menos até o F6 eu manteria porque eu tinha outros alvos na frente. E a gente estava super seguro, o Laércio que tinha me contado isso, eu expus o que ele me contou, então eu acabei ferrando o Laércio de certa forma. Né? E o Iago foi e contou tudo ao Zé. Então, o Zé sabia que ele era alvo, ele usou o poder na votação, e eu tinha ganhado aquela imunidade. Então, eu sabia que não seria eu. Eu até pensei muito em utilizar o colar no Laércio. Pensei muito, 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 mas eu falei, eu acho que não vão no Laércio, eu acho que vão no Renan. E se forem no Renan, para mim, não era o ideal, mas era melhor do que o Laércio, sabe? Entendi. E eu acabei votando no Iago naquele corredor e foi uma jogada muito boa do Zé. Porque ele chegou pra mim e falou... Eu amei a mistura, viu? Ela joga tantos jogos que ela já falou CT, ela já falou portal e agora corredor. Eu falei corredor? Falou. Gente, eu nunca chamei, eu juro pra vocês, eu nunca chamei o corredor de corredor no The Tower. Você falou corredor. Isso foi muito boa a jogada do Zé naquele corredor. Vários mexãs de várias franquias. Vamos lá. Joga em JT, joga em capturado, joga em tudo, joga no limite. E aí. Esqueci até o que eu tava falando, de quê? Da jogada do Zé, que foi uma boa jogada. Sim. Aí ele chegou pra mim e falou: olha, eu vou usar, tô sabendo que você tava mirando em mim, vou usar meu meio ídolo no Iaco. E vai anular todos os votos, então não vão nele. Eu fiz, tá bom. Acreditei que você vai usar seu meio ídolo no Iaco. E aí o Laércio e o Igor foram no Renan. Então foram eles dois no Renan.
Eu, Gabriel, tinha mais alguém que foi no IAR. E 4 votos no Laércio. 5. Então, se o Laércio e o Igor tivessem votado com a gente, teria ido pro empate, né? O Laércio não teria saído. Mas foi uma jogada muito bonita do Zé. Eu reconheci isso, até não dei parabéns a ele porque eu tava com raiva, eu sabia que ia ficar. Mas parabéns, Zé, pela jogada. Amiga, peraí que eu lembrei de uma coisa, você dizendo, falando desse jogo, eu lembrei de uma coisa que o Lucas tinha falado na entrevista dele, que foi, que se não me foi você, que você soube que Gabriel estava falando mal dele, e aí você foi falar para ele. E tipo assim, ele pegou e contou que acho que foi o Renan que estava fazendo isso. Mas ali já estava naquele iníciozinho do que você tá de criar um caos em relação àquela tribo para deixar eles dois assim mesmo. Claro que era. Óbvio. Eu precisava me tirar de qualquer opção de voto. Então eu precisava colocar 2 pessoas na frente. Por mim, eles podiam se matar ali dentro e eu tava não teria problema. Gente, vai aumentar a minha vilanice. Não, amiga, no próximo você joga já esperando agora o Hero. Já vem pegando todos os prêmios, entendeu? Vou passar de um ano sem jogar pra todo mundo esquecer disso. Não, lentada na imagem. Volta como Switch novamente. O amigo Max tá aí pra provar que você pode jogar milhões de jogos e mesmo assim você consegue chegar longe. Verdade. O Max não pode falar nada de ninguém, meu filho. Exato. Meu Deus, de repente um ataque, de repente. Eu concordo. Falando agora, amiga, já que estamos falando sobre muitos jogos, vamos mudar para agora muitos votos. Eu sei que é gatilho, mas a gente vai falar sobre o seu portal. Agora chegando no seu portal, né, que a gente viu que a senhora recebeu todos os votos. Foi uma votação unânime. E a gente só tinha visto isso com a Gebalva, né? Então, Lucas foi eliminado. Com o Lucas também. Lucas. Pelo amor de Deus, não esquecereis. Com o Lucas e a Gebalva. Lucas e Gebalva. Lucas e Gebalva. Sei bem, em Bariana. Aí, assim como eu perguntei para eles, eu vou perguntar para você. Eu quero saber se você acha que foi uma jogada certa. Você acha que realmente eles deveriam... Obviamente, ninguém quer estar aqui, né? Óbvio. Mas você acha que eles deveriam, sei lá, ter feito alguma outra coisa? Ou quem ainda está lá deveria ter pensado em alguma coisa porque poderia sair? Como a gente está aqui pensando em 2 pessoas que já saíram, por exemplo. Porque assim, tipo assim, a gente pode parar essa questão de, tipo assim, o que você acha na perspectiva do jogo. Porque, por exemplo, Mariana chegou aqui e disse assim, era certíssimo, eles fizeram certo em me eliminar, porque, tipo assim, se eu passasse a próxima fase, eu ia dominar aquele jogo, já estava tudo certo. Então, foi perfeito. Eu não queria. Eles poderiam ter feito outra coisa? Poderiam, mas eu pensando nisso. Mas para o jogo, foi muito perfeito. E aí, o que você acha dessa jogada de, tipo, de levar todos os votos unânimes e todo mundo, até seus aliados, virarem contra você e votar em você? Olha, eu achei benéfico para algumas pessoas. Então, para as pessoas que estavam... É porque, assim, eu vou ser sincera, tá? Claro, desde a Merge, praticamente já tem a final. Já tem 3 pessoas que vão pra final. Praticamente. No off você conta pra gente, amiga. No off você conta. Isso no off. Porque não estão se movimentando muito e porque as pessoas iriam levar porque era o mais fácil, né? Então, para essas pessoas, eu acho que qualquer pessoa que eliminassem não faria diferença. Porque ninguém ia se voltar contra elas. Todo mundo ia se voltar para os alvos maiores. Agora, para os alvos maiores, eu não acho que tenha sido uma boa jogada. Eu falei isso ao Zé. Eu falei ao Zé, olha, eu vou ser escudo seu. Então, a partir daquele momento, eu sabia que eu seria o maior alvo. Eu passei o Renan em alvo, eu passei o Iago em alvo, eu sabia que eu tinha passado todo mundo. Então, para todo mundo que era um alvo maior, não era interessante me tirar. Então, eu falei ao Zé, vamos tirar o Iago. Eu nem falei nada com o Iago, porque eu sabia que ia ser eu ou ele, que ninguém ia querer tirar Zé.
nem Renan. Uhum. Mas eu tentei, assim, falar a eles que era muito mais perigoso manter o Iargo, porque ele tinha uma história muito boa com o júri, que era uma coisa que eu não tinha. Eu tinha certeza que se eu chegasse na final, era muito improvável que eu ganhasse vantagem de alguém. Eu tinha certeza. Porque o fato de eu ter me aliado com o Renan, que é a pessoa mais agressiva do jogo, isso cagou meu jogo social, assim, manejo de júri. Sim. Mas eu fiz isso porque, afinal, não é júri. Sim. Então, assim, não importava com quem eu me aliasse, eu só queria chegar mais longe, mas eu não queria chegar longe com um jogo ruim. Então, eu não queria chegar longe sem ter dominado, sem ter feito tudo que eu fiz. Mas naquele ponto, eu sabia que para os alvos maiores, eles iam ficar no fórum. Eu tinha certeza. E, assim, o Zé saindo foi uma coisa que eu não esperava agora. Eu não esperava. Eu não esperava, na verdade, que ele saísse, porque eu imaginava que me tirando, eles iam tirar o Renan, iam tirar o Iargo depois, e talvez o Bonk como último. Iam deixar o Zé. Mas me tirando, eles perceberam o alvo grande que o Zé era. Então foi uma burrice muito grande pro jogo dele. Eu até. Não posso falar que eu falei com ele. Uma burrice. Eu achei um pouco, assim, não burrice, porque é uma palavra muito forte, né? Mas foi uma ingenuidade. O jogo Sim. dele, ele imaginar que ele estaria no centro de tudo o tempo todo, sendo que já era, assim, visado que ele estava eliminando os maiores alvos. Primeiro com o Laércio, depois comigo, e vai ser assim até o final. Então, Amiga, eu mas acho. aí. Não, Diga. continua. Não, eu acho que vai um grande alvo para a final. Um, somente. Sim. Eles vão Mas eliminar aí, dois. no seu caso, para o seu jogo, era tipo assim, a gente sabe que o No Limite é o final, 4 pessoas estão lá, uma vai ganhar uma vantagem e a final é de prova, certo? No caso para você, você não se importava de chegar longe, chegar a um ponto de que a final, por exemplo, seriam 4 pessoas muito fortes, você e mais outras pessoas que estariam muito fortes e que iam lutar mesmo para poder chegar, ou você mais para frente ia pensar e dizer assim, não, agora sim que eu não tenho, vou começar a descartar os fortes e vou com pessoas fracas, né? Que são mais fáceis de eu vencer, já que eu sou bom em prova, porque assim, não adianta você dizer que não é, mas você é bom em prova. E aí você chegar e dizer, por mais que outras pessoas apesar que vai depender muito de como as provas são, vai depender do dia, vai depender de como você tá, que às vezes você é muito bom em uma prova e você acaba nem vencendo, né, Roberta, nas bandeiras. Mas Ela não é boa nessa prova, não. Cancela essa parte. ela disse que Não, sabe não, fazer. péssimo. Mas assim, amiga, mas você pensava nisso? Tipo assim, não, foda-se, eu vou com um pessoal, com pessoas fortes, mas eu vou levar essas pessoas, porque assim eu não vou ser eliminada. E eles vão ser meus escudos até lá. Quando chegar lá na final, a gente se vira. Ou você, tipo, quando chegar no F6, assim, não, agora sim eu vou eliminar as pessoas fortes e vou ficar com as pessoas que não são tão fortes para me vencer na final. Então, foi isso que eu falei ao Iar. Eu prometo te levar até o F6 e no F6 a gente se mata. Porque eu não queria ir com o Iargo pra final. Claramente não. Primeiro que ele ia ter vantagem e segundo que ele é bom em provas. Então, era pedir para perder. Não faria sentido eu levar o Iargo pra final. Eu, como qualquer pessoa, acredito que todos os alvos que estão lá dentro ainda vão querer levar as pessoas que são mais fracas de prova. Uhum. Inevitável. Você quer ganhar o jogo. Então, Sim. pra que eu vou levar o Bonk pra final, por exemplo? Uhum. O Bonk ganhou 2 imunidades individuais igual a mim. Então, eu vou levar o Bonk pra final pra quê? Pra perder? Sou idiota. E assim, eu não acho que eu sou boa em prova, tá? Eu acho que foram 2 provas muito peculiares. Teste de arte, né, eu sou boa desde sempre, então é uma prova que eu realmente tenho muita facilidade. E eu falo isso desde o começo do jogo. E a outra foi prova de foto. Pelo amor de Deus, o Guedes vai colocar prova de foto no final? Tira uma foto com o seu computador. Não, né? Então, assim, prova de puzzle, que é normalmente que cai a sua farofa. Horrível, péssima. Então, não acho que eu era um alvo físico muito grande. Eu tive sorte de cair em 2 provas que eu tenho mais habilidade. Mas, de qualquer forma, eu ganhei o alvo físico, sabia que ganharia. Eu era a pessoa que mais tinha ganhado imunidade individual naquela época, né?
Mas eu não levaria os alvos grandes comigo, bom de prova. Não mesmo. Entendi. Mas seria alguém... Uma pergunta bem off. Teria alguém que já foi eliminado que você, tipo... Ai, queria estar com essa pessoa aqui, porque eu acho que ela poderia me ajudar um bocado. Tipo, antes... Vamos botar antes da merge, né? Porque até da merge em diante você teve algumas pessoas que lhe ajudaram ou não a você chegar até onde você chegou. Mas para merge, teria alguma pessoa que, tipo, poxa, se essa pessoa estivesse aqui, eu ia querer jogar com essa pessoa e eu acho que a gente ia bem longe. Olha, eu acho que seria uma burrice pro meu jogo. Uma burrice muito grande, porque, assim, né, a gente sabe a jogadora que aquela criatura é, mas eu queria muito ter jogado com a Mari, mas queria muito, eu gosto demais dela. Então, assim, eu não sei se a gente teria ido juntas, porque ela não queria jogar com a Renan, ela me falou isso, mas ela queria jogar comigo, então se houvesse a possibilidade da gente separar os duos, eu queria muito jogar com ela, muito realmente. E eu acho que a gente poderia ir juntas, porque, assim, a gente se finge muito. Ela é a mesma coisa que eu, tá? Ela é vilã também, mas se finge de tudo. E ela chegou aqui prometendo pra gente que seria um doce, um amorzinho. Um docinho, foi um... Não, ela foi um amorzinho, mas aí, se ela continuasse ali na merge, não tinha amorzinho certinho. Pela forma pelo que ela tinha falado, sim, tipo, já tá tudo planejado, então com certeza ele vai fazer de tudo, né, tudo que fosse possível para poder ir avançando, e já que ela estava tudo arquitetado, então provavelmente ia ver outra faceta da Mariana, ou ver Eu não queria que ela tivesse saído naquele portal, eu queria que tivesse sido o Marlon, mas o Iago estava imune, né? Então eu queria que tivesse saído o Marlon, porque eu tinha mais abertura de jogo com a Mari. Mas, enfim, né? Não faz não nessa vida. Mas eu acho que era a única pessoa. Eu acho que ninguém foi eliminado. Jenny, a gente nunca se acerta. O Genalva ia me eliminar. E o resto você eliminou. Então... Exatamente. O resto eu tive um beijinho. Então, deixa quieto. Então, amiga, agora é um quadro bem legalzinho que eu tive que roubar da Alex. E agora quem vai brincar sou eu. Você falou pra gente lá no grupinho nosso lá da entrevista que você não falou a verdade na perguntinha das premiações. Eu nunca A gente sabe que realmente as pessoas acabam não falando, né? Eu acho que as pessoas querem mentir para deixar mais bonitinho para quem está no jogo, né? Para o cast. Então a gente quer que você conte a verdade agora aqui pra gente. Você pode contar a verdade. Então eu sei que você estava esperando por esse momento. Então vamos lá. Quem você indicaria e quem você daria o prêmio de pessoa mais doce da temporada? Um sweetzinho, um docinho de coco. Brincadeira. Eu acho que tem duas pessoas que são bem fortes para esse prêmio, que são o Aleph e o Zé. Mas eu, pessoalmente, daria pro Zé. Eu vou ser bem sucinta, tá? Porque não demorar 500 anos, então vamos lá. Sim. Vamos lá. E, amiga, aí, então, aquela pessoa puxando esse gancho do Sweet, quem seria para você o hero da temporada, o herói da temporada? Quem seria o herói da temporada? Ai, não tem como não colocar o Yargo nessa categoria. Apesar de que eu acho que o Bon que tá tendo uma jornada heróica, eu acho que ele vai ter mais ainda, porque eu acho que o Yargo deve sair na próxima, nem sei, não lembro se vocês perguntam isso, mas eu acho que o Yargo deve sair na próxima e eu acho que ele deve ficar um pouco mais sozinho. Sim. Então, eu imagino que ele também deve ter uma jornada bem heróica, mas o Yargo entrou na merge na minoria, então continuou sobrevivendo e eu saí primeiro que o Yargo. Então, assim, é um herói bem grande. Entendi. E agora? E agora, quem é para você? Que, né, a gente já imagina, mas quem seria para você
O vilão ou a vilã dessa temporada. Aquela pessoa que maltratou o Cat. Maltratar não, pera. Amiga, tá, maltratar. Vamos lá. Olha, eu acho que o Guedes pode dividir o prêmio. Não, mas, sério, eu acho que eu e o Renan somos dois vilões muito diferentes. O Renan é um vilão mais explícito, ele é um. Eu acho que a plateia acha que o vilão da temporada é o Renan, porque ele é bem explícito, assim. E eu era vilã nos bastidores. Mas eu acho que o cast me considera mais vilã porque o Renan. Eu acho que Só para relembrar, no suíte você tinha falado Aleph, e aqui você está dizendo que seria o Zé. O vilão você disse que lá que era Renan. Aqui você persiste. Persiste no Renan, mesmo que você ache que você possa vencer. Porque, né, a moderação sabe as coisas mais do que a plateia. Não, eu acho que eu ganho. Você ganha, né? Eu não ganho. Eu acho que eu ganho. Por conta exatamente disso. A moderação sabe de tudo que você está falando, inclusive você está se abrindo agora para a plateia aqui. Acho que a plateia agora vai mudar de não, ela. Mas só uma coisinha que eu achei muito bom que a Mari falou, porque eu assisti a entrevista toda dela e ela me deu o prêmio de vilã, e ela falou, as pessoas tendem a ver muito pessoas determinadas como vilãs. E eu acho que tem até outra diferença de tratamento que eu estava falando com ela, que são as vilãs mulheres. As pessoas veem vilãs mulheres diferentes dos vilões homens. Então, assim, se eu tivesse surtado metade do que o Renan surtou na temporada, eu teria sido escorraçada pelo Cat. Tinha sido um monstro. Tinha sido um monstro que Ave Maria, ninguém... Exatamente. Eu falei dos movies do Bom, que eu recebi voto pesado de saúde mental, gente. Que isso, sabe? Limites. Então, assim, eu acho que as pessoas veem muito diferente essa questão. Não é nem querendo militar, quebrando tabu, mas é uma Mas amiga, infelizmente é uma coisa que está ainda persiste, inclusive dentro dos jogos. Então, não é questão de militar, é uma realidade que acontece. Exato. Porque, por exemplo, se você tivesse feito isso, aí você dá para notar a diferença, que aí Renan Renan não, né? Um homem, ela é dito como rei, você é perfeito, arrasou. E a mulher não, meu Deus, ela é louca. Ela é, tipo assim... a gente vê a diferença. É isso que acontece mesmo. Não, realidade. E é só ver em Survivor lá, né? Parvati e Russell, assim, Parvati, sabe? Bichinha. Amo Parvati. É vilã, e assim, mas na temporada ela era bem mal vista, mais que o Russell até. Então, sim, é verdade. E agora a gente vai para o prêmio de aquele prêmio que a gente não sei fazer que nem Alex, eu não sei fazer. Eu não sei brincar que nem ela brinca. Mas vamos lá. E o prêmio de Challenge Beast, aquele prêmio da pessoa bom de prova, que você citou Igor Moreira lá no CCT. E aqui pra gente, a verdade, quem é o Challenge Beast? Quem será o Challenge Beast da temporada? Pode ser você, Mariana, também. Eu acho que eu vou ser indicada, até porque eu fui retirada da prova. Sim! Então, acho que aumentou meu alvo de Challenge Beast ali também, mas eu acho que vai ser bom. Eu acho que ele ganhou o mesmo número de imunidades individuais até o ponto que eu saí, né? E eu acho que ele pode ganhar mais ainda, até porque ele vai querer sobreviver. Então, eu acho que ele pode ganhar mais e pode conseguir até chegar até o F5 ganhando prova. Não duvido que isso aconteça. Mas, enfim. Você acha que você ganharia a prova que você fez na prova da sua eliminação, vamos dizer assim? Porque você acha que você ganharia? Você acha que você sairia bem pela prova? Eu acho que eu me sairia bem. Eu tava indo muito bem nas provas do No Limite. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu estava indo bem nas provas. Eu acho que eu conseguiria ir bem se eu não ganhasse. Então, foi uma decisão extremamente acertada do Zé me tirar da prova. Eu não julgo um segundo disso. Eu só fiquei... você estava querendo eliminar, então Você estava querendo eliminar. Dá certo assim fazer mesmo.
E agora, o prêmio daquele que, tipo, não adianta. Meu Deus, que triste, gente. O sprint da temporada, a pessoa perfeita, que fez o jogo perfeito, que jogou, pode talvez nem vence o jogo, mas deu o que falar na temporada. Você, no CT, você falou que Zé ia ganhar esse prêmio. Mas essa resposta foi para pôr um alvo nele, para poder conseguir alguma coisa. E que para você agora, falando a verdade, vai ser o sprint da temporada. Olha, essa categoria, honestamente, eu montei as indicações. Amo. Porque eu acho que nenhum sprint vai chegar no final do jogo. Nem possível candidato, porque eu acho que eles estão realmente tirando as pessoas que podem ter essa relevância maior no jogo. Alex falou que um alfa, quando ele morre, né? A pessoa que matou vira o alfa, o lobinho que matou vira o alfa. Sim. Aí eu não sei necessariamente se tem ali um alfa ainda. Que mesmo que mate Pode todos os ser que alfas, tenha. alguém vira esse alfa, né? Acho que você Exatamente. acha que não vai virar um alfa a pessoa que matar os alfas. Pode ser que tenha, mas eu vou me surpreender muito. Muito, 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 porque eu joguei muito perto das pessoas que estão lá. Uhum. Então, eu sei mais ou menos, assim, onde chega o jogo estratégico de cada um, sabe? E onde eles Sim. estavam se movimentando. Então, é um pouco difícil. Mas eu, pessoalmente, acho que o sprint está entre o Zé e o Laércio. E eu, talvez. Sim, amiga, pelo que você está falando e pelo que as pessoas vão falando que você estava sempre dominando tudo, você pode ser assim, um forte concorrente. Mas desses três, uma pessoa, escolha uma, só para ficar bonitinho aqui no BG. Essa eu não menti, então vamos dizer. Zé Filho com o sprint da temporada. Bem. Eu não espero menos de E aí, vocês, viu? Porque tem que me levar pelo menos no top 5. Eu acho, só um adendo aqui, tá? Eu acho que o Laércio teve um jogo muito bom na Merge. Mas tem a questão da pré-merge dele, que foi um pouco complicada. Então ele perdeu muita gente, ele perdeu muito aliado. E foi uma coisa que o Zé não teve que lidar. Então eu acho que ele manteve a dominância comigo desde o começo. E manteve até, né, quando não deu nada. E aquela coisa, ele me tirou, então ele merece ser o sprint porque ele conseguiu fazer a jogada pra me Não, tirar. e ele fez 2 jogadas muito bonitas. Na verdade, ele fez a jogada da eliminação do Laércio, né? Foi uma jogada Sim. muito bonita e foi dele. Então eu acho que ele merece, tanto por essa jogada quanto pelo social que ele vinha tendo. Então, Entendi. Ainda falando em twist, na twist do colar, você pensou, por mais que você tivesse ali sendo alvo, então provavelmente talvez você não pensasse, mas em algum momento pensou por a sua cabeça passar o colar da eliminada de outra pessoa? demais. Na primeira não, porque foi um voto unânime, a gente sabia em quem todo mundo ia, então estava tranquilo. Mas na segunda eu sabia que não vinham em mim, porque eu imaginei que não ia imaginar que eu ia dar meu colar para ninguém. E eu quis muito proteger o Laércio, mas eu achei que não iam nele. Realmente, eu achei que não iam nele. Foi uma jogada que eu não esperava. Então, por isso que eu parabenizo o Zé, porque foi um blind mesmo. Eu acho que foi o blind que eu mais tomei na temporada, maior do que o do Bonk, foi esse. Porque eu não esperava que fosse no Laércio. Porque, assim, a visão que eu tinha do jogo do Laércio, e era porque eu tava próxima, né? É que todo mundo, ele tinha uma relação com todo mundo. Então eu não via ninguém traindo o Laércio. Só que aí, naquele ponto, quando o Iargo contou ao Zé o que tinha rolado e que o Zé me falou que ia votar no Renan, eu deveria ter desconfiado porque ele sabia que as duas pessoas que tinham armado para ele era eu e o Laércio. Eu estava imune, então eu deveria ter pensado nisso, mas foi o desespero, a paranoia, tudo junto que, sim, muito difícil. Você, em cima da boca do portal, você ter condição de pensar estrategicamente. Sou uma pessoa muito fria e é uma coisa que eu não sou em jogo. Tô longe. E aí, sobre outra twist, antes de a gente chegar no joguinho da Alex, amiga, você tá totalmente aberta para o Júlio dos Bernardos, ou você já tem alguma coisa que, tipo, se fulano chegar, não voto. Se fulano for, aí nele eu voto. Ou você quer ver o que é que vai acontecer nesses próximos portais, no que é que você tá esperando disso tudo? Como é que tá a sua cabecinha para esse Júlio dos Bernardos? Honestamente, eu não
quero votar em 3 pessoas. Porque eu não acho que elas tiveram movimentação suficiente no jogo para merecer meu voto. Não acho. Então a 4ª pessoa vai ser a pessoa que eu vou votar, provavelmente. A não ser que elas tirem um move da cartola, um negócio assim, tipo, estive no controle o tempo todo, você foi idiota, te enganei o Zé, enganei todo mundo, e aí eu possa pensar nisso. Mas, do contrário, eu acho muito difícil. Porque, assim, são vários Whitebeards que estão lá, né? Alguns. Então, eu convivi com eles desde o começo, e eu sei até onde o jogo foi para cada um, sabe? Eu estava bem próximo. Então, eu acho muito difícil que eles me surpreendam com alguma coisa mirabolante. Tá? Entendi. Mas, infelizmente, é o jogo, né? A gente sabe que o jogo, normalmente, ele tira os grandes alvos antes para tentar se livrar lá na frente. Mas, estrategicamente, assim, pensando o jogo de forma estratégica, como ficou estrategicamente o jogo agora, eu acho que tá bem óbvio. Óbvio, foi você que já joga, né? Porque pra mim, eu continuo aqui, mesmo fazendo entrevista com todo mundo, ainda tô aqui, eu fico pensando, vocês falam, eu fico assim, meu Deus, será que é fulano? Sim. Aí eu penso, tipo, aí fulano sai, aí eu tipo, ih, não era eu, quem é então? Aí vem outra pessoa e diz, ai, tá na cara, essas pessoas, gente, mas... Mas é porque realmente eu acho que eles vão eliminar as pessoas que têm alvo agora. Então, Yargo, Bonk, Renan... Zé e Argo, né? Vão sair, né? Zé e Argo, acho que saem. Eu também acho. Nossa, muito alvo, muita coisa. Eu acho que ele com certeza. E sobre isso eu tenho uma percepção boa. Então eu acho que os meninos vão sair, porque eu acho que eles estão jogando. Exatamente. Mas é isso. Agora, amiga, agora nós vamos para um quadro novo aqui no No Limite Offline, que você vai estar estreando. Alex, você é feminista. Eu juro que é coisa boa. Você vai adorar. Ou não, né? Os abertos. A Mariana vai me jogadora transformar vai em amar. A Mariana jogadora vai amar. Talvez não. A Mariana jogadora vai amar, meu Deus. Depende de como vai ser. Depende de como vai ser. A gente vai ver aqui. Mas, enfim, aqui, como nós fomos roubados na cara dura, eu decidi também roubar. Já que nos roubaram, eu vou falar, vou roubar também. E roubei. Peguei um quadrozinho do meu amigo Rodrigo Faro, beijo pra ele. Tá assistindo, com certeza, beijo. Sim, ele me mandou mensagem, falou que a gente tá arrasando, amigo. Eu tô amando. Aí o que acontece? Tem um quadrozinho no programa dele que os eliminados da Fazenda vão lá, né? Dessa franquia do lado. E eles têm um quadro de adjetivos que eles dão para as pessoas que ainda estão no jogo. Né? Eu peguei aqui, eu levei uma chicotada, tá? Eu não vou mentir, eu levei uma chicotada nas costas falando não bota adjetivos ruins. Só que eu dei uma mastigada, não coloquei falso, não coloquei hipócrita, não coloquei essas coisas pesadas para não criar um clima pesado. Coloquei umas coisinhas, eu mastiguei umas coisinhas assim de jogo que eu acho que caibam. Mas se você não quiser dar, é de você. Você que vai estar com o poder ali na mão. Você está preparada? Estou, eu só vou fazer uma piada antes. É que o meu caso é neto do Ed Macedo. E Ed Macedo é da Record, né? Daqui a pouco vocês são contratados aí. Rodrigo Faro já entrou em contato, então assim. Exatamente. Ai, que saco. Eu quis fazer toda uma história e já tinha tudo já pronto, tá? Ó, amiga, mas eu já vou te mandar, vou mandar aqui. Não, já digo que eliminados não, é só com o negócio, tá, Guedes? Ai, Guedes, para de me bater. É só com quem tá no jogo. Eliminados foram eliminados. Não tem vez aqui não. Da onde você saiu, tipo assim, até exato. Você saiu, quem ficou do jogo e diante. Não, já vou te mandar aqui e já vou falar o primeiro nome. Ai, meu Deus, tá certo, tá certo. Ah, adorei que não foi tudo separado. Amei. Mas enfim,
Temos aqui adorável, bondoso, confiável, doce, engraçado, como adjetivos bons. E adjetivos ruins, temos autoritário, birrento, calculista, debochado e ganancioso. Ok? Aí agora eu quero saber do Zé, quais desses adjetivos você atribui ao Zezinho? Zezinho. Zezinho. Eu acho que pode ser 2? À vontade, você pode dar todos se quiser. Todos. Eu dou doce, José Doce, e calculista. 12 calculista. Já começamos bem, com um bom e um mal. Doce é da pessoa Zé e calculista é do jogador Zé, tá? Amo. Então vai ser, amo que vai ser assim. O bom é pra coisa para o pessoal e o ruim é pro jogador. Pra todos. E agora o Iargo. Quais são as plaquinhas que você acha que o Iargo merece? Birrento. Engraçado. Birrento e engraçado. Agora a gente fala uma coisinha pra dar tempo pro Guedes escrever. Amo. O Iargo, ele é muito engraçado, eu dou muita risada. Eu poderia colocar adorável também, ele é bondoso, ele tem um coração muito grande. Mas eu resolvi colocar esses 2, porque eu acho que são os que definem mais Iargo pra mim nessa temporada mesmo. Agora, quero saber do Aleph. Quais são as plaquinhas do Aleph? Não tem. Não, calma. Eu acho que é adorável e doce. São 2 que cabem. Adorável e doce. Nada de ruim pra ele. Você não merece o tempo de Mariana Vilã aqui. Mariana Vilã está reservado para alguns. Será que alguém vai receber 2 também ruins? E vamos agora, falando em ruins, aquelas brincadeiras. Vamos agora para Bonk. Amiga, cuidado com os bonkers. Agora você vai pegar a briga com os bonkers. Ai, não! Vai pegar a briga com os britters. Com os britters, meu Deus. Os bonkers vão vir pra cima de mim. Fala, amiga. Brito é quem além do Iargo? Só ele mesmo. Os Britters, é porque quando o Alex falava assim, alguma coisa do Iargo Brito, já vinham muito, muito direct pra ela. Cala a boca, não fale dele, não sei o quê. Ameaça de morte. Tudo. O hate, amiga, o hate. Global já, global. Famosa. Vamos lá, Bonk. Birrento debochado. Eu não falei que ia vir aí os 2 ruins? Aqui veio. O que Aleph não ganhou, o Bonk ganhou o birrento e o debochado. Infelizmente, não posso colocar fora disso. Mais forte que eu. Mas, assim, eu tive um contato bom com o Bonk, antes de tudo. Depois, eu me considero uma jogadora muito, assim, honesta. Apesar de mentir, eu me considero muito honesta, porque eu não sei fingir falsidade. Então, se eu briguei com o Alex, não faz sentido eu estar lá no outro dia, no privado do Alex, lambendo o cu dela. Então, assim, eu não consigo fazer isso. E não é... Isso pode ser até uma falha do meu jogo, de não conseguir ser falsa. Mas não é uma coisa que eu... Assim, eu não tô disposta a fazer isso, sabe? Sim. Se valer esse dinheiro, talvez. Mas como... Jogada! Vou estar no Big Brother e virar tudo. Amo. Agora eu quero saber de Igor. Quais plaquinhas Igor merece? Pro Igor eu vou dar 2 boas também. Adoro o Igor. Adoro ele. Enfim, gente também. Bom doce e doce. Bom doce e doce. Por enquanto ninguém com confiável, hein? É autoritário ainda. Todo mundo votou em mim, eu vou votar em confiável.
Amo. Então agora vamos para Tiago Lobo, Lobinho. Quais as plaquinhas que você dá para Tiaguinho? Ih, as pessoas mais, né? Se você quiser dar nenhuma, amiga, também pode, tá? Já deixando claro que para as pessoas que vierem aqui, se quiserem dar nenhuma, tipo, nenhuma aí cabe pra mim, pra essa pessoa, ótimo. Eu acho que nenhuma cabe pro Lobo. Nenhuma. É isso, Lobo. Beijo pra você, viu? Tiago Lobo. Exato, Thiago Lobo. É isso, é sobre isso. E agora, uma pessoa que foi muito citada por você, né? Nessa... Claro. Não. Perdão, minha Ela não mãe. quer nada, aceita que ela não quer. Agora é uma pessoa que foi muito citada aqui por você. Quero saber, estou aqui já. Renanzinho. Quero saber quais plaquinhas você vai dar para Renan. Pode dar 20? Brincadeira. Olha, de bom eu posso dar engraçado. O Renan foi confiável comigo, pronto. Renan foi confiável comigo. Renan é engraçado. É autoritário. Eu vou dar tudo. É birrento. E é da Baixada. Ó, bateu o recorde, já tá com recordes, viu? Vai, Guedes, uma dissertação, vai. Mas eu quero deixar claro que o Renan é maravilhoso. É o único que, quando eu vou no Rio de Janeiro, ele quer me levar para tomar cerveja no morro. Então, tá, Alex? Eu adoro o Renan. Eu adoro o Renan. Ele falou: olha, eu sou macumbeiro, se você votar em mim, eu já morri. Meu Deus do céu. Ela foi recebendo ameaças, assim, né? Um boneco de voodoo, assim, surgindo meu. E é isso, então, que eu já quero ver as próximas pessoas que chegarem aqui, já quero ver que se vão superar o Renan com 5 placas. Já quero ver. Renanzinho, eu amo o Renan. De verdade. Eu acho que ele vai ficar chateado comigo depois da entrevista. Mas eu amo. Não, tem que se chatear. Qualquer coisa ele faz um. Eu acho que ele pensava do mesmo jeito de mim, então tá tudo bem. Tá tudo bem, estamos acertados. Sim. Mas agora, Gabriel, amiga. Quais placas você daria para Gabriel? Ai. Ganancioso. Olha, uma que não tinha visto ainda. Pegou aí ganancioso. É sobre isso. Calma, que ele... Brincadeira, Biel. Vai moderar junto, gente. Pelo amor de Deus, Biel. Tô falando do jogo. Biel, exatamente. Maravilhoso. E é isso, amiga. A gente chega ao fim da sua entrevista, que durou mais do que você esperava. Veio aí. O corte vai ficar 1 minuto. O corte vai ficar 10 minutos. Só com o corte. Quando cortar tudo, né? Porque bastidores, vocês sabem. Exato. Mas, amiga, eu amei demais a conversa da gente. Eu amo quando a gente conversa. Estar com você. Você é maravilhosa. Como jogadora, como pessoa, respeito muito você. Você é incrível. Amo ter tido a oportunidade de jogar com você. Finalmente veio aí, ok. Eu era o F3 ou 4, 3 anos de jogar. 4, não sei. Mas você era na frente aberta, tá? Se te alivia. Ai, amo, sabe disso? Beijo. Mas assim, foi incrível a entrevista. A gente ficou triste por você ter saído, mas feliz por você estar aqui com a gente. Mais uma vez, inteiro que agradeço por você ter disponibilizado um tempinho da sua vida
né, corriqueira que é, para estar conversando com a gente entender mais como foi seu jogo. Então, fica agora para você as suas últimas palavras, ou não, Felipe Guedes, não é as últimas dela, ela vai falar sim, ela vai ser vilãzinha sim E vai falar bastante, como a gente vai já falar viu. muito no júri lá, de vantagem pro povo. Ela vai perguntar sim, ela vai ser uma júri de respeito, tá? Então, mas amiga, fique aí à vontade agora para mandar beijo pra gente, beijo pra moderação, pra plateia, para falar mal de quem que você quiser, e é isso, no cast. Pode ver, fica à vontade, é todo seu esse espacinho. Ai, eu acho que eu já falei tudo que eu devia ter falado sobre o apego que eu tenho com o No Limite, né? E porque eu entrei nessa franquia. Eu agradeço muito aos moderadores, assim, era uma diversão fazer confessionário, porque os atentos dos meninos eu ficava tipo atento. Enfim. E aí, mas eu realmente me diverti muito, foi um jogo muito leve. E apesar dos pesares, né, das coisas que aconteceram que foram um pouquinho mais pesadas, mas ainda assim eu amei ter jogado, amei ter conhecido praticamente todo mundo. E quero deixar claro que eu sou essa pessoa debochada, fora do jogo mesmo. Vocês, meninos que me conhecem, sabem disso. Eu sou um pouco venenosa, mas eu sou sweet também, então caso queiram conversar, caso queiram ter qualquer coisa de contato fora do jogo, estou super disposta, assim, não fecho as portas para ninguém. E eu quero que vocês saibam que isso foi um jogo, tá? A minha faceta vilã eu vou deixar no jogo e tá tudo bem. Foi uma coisa que eu fiz para ter mais controle, mas não foi para atingir ninguém pessoalmente. Eu espero que vocês entendam e, pelo amor de Jesus Cristo, não me odeiem. Eu sou uma pessoa boa, no fim das contas. E eu queria agradecer aos meninos, né, a Max e a Alex, vocês são maravilhosos, incríveis. Estava muito querendo chegar aqui na entrevista, não nessa posição, mas amo vocês, amo conversar com vocês desde fora do jogo até aqui. Sim. Amo moderação, amo Guedes, amo Pet, amo Betina e amo Marcos, amo vocês. Marcos, meu F2 reverso. Obrigada a todas as pessoas que apostaram em mim. Eu tive um pouquinho de apostas, né? Sei. Olha, mas eu dei pontos, tá? Eu ganhei 2 imunidades visuais, soltei uma poção, então assim, soltei. Exato. Serviu. Só que falta em um CT, então assim, portal. Então, estou pontinhos para vocês aí. E obrigada a todo mundo. Hoje eu sou só a moça. No limite eu fui de lã aqui. Gente, quiser conversar com ela vai conversar. Se quiser se acertar, ela vai se acertar. E é isso, e tá tudo certo. Mari, beijo. Gente, beijo para vocês. Obrigado por ter ficado até o final dessa entrevista maravilhosa. Vem mais por aí, a gente já sabe, vocês já sabem, vem mais por aí. Mas quem será que vem? Estou olhando também quem é que vem. Sim. Mas é isso. Beijo para vocês, beijo para quem acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. E não esqueça, se viu até aqui, comente. Maior vilã. Maior vilã. Vai saber que você assistiu até o final. E a gente sabe que você assistiu até o final. Exato. Beijo.